Fala, gente boa, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do Nosso Deus Não Está Morto. Hoje para ler Atos capítulo 24 e sermos edificados pela palavra de Deus. Amém? Atos capítulo 24. Ananias e Tertúlio acusam Paulo perante Félix. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com certo orador chamado Tertúlio, os quais apresentaram ao governador Libelo contra Paulo. Sendo este chamado, passou Tertúlio a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós por teu intermédio gozado de paz perene e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e por toda parte, isto reconhecemos com toda a gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco, porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus, esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos, com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo o comandante Lisias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando-o, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Então existia, meus irmãos, como a gente estava lendo nos outros capítulos anteriores, uma grande acusação contra Paulo, porque Paulo estava profanando o templo, porque Paulo isso, Paulo aquilo. Por quê? Porque Paulo incomodava, meu irmão, com a mensagem de Cristo. A mensagem de Jesus, ela incomoda o mundo e incomoda aqueles que não querem ouvir ela, tá bom? Se você prega o evangelho e não gera incômodo em ninguém, então não é o evangelho. Porque o evangelho, ele é uma boa notícia. E as pessoas estão em trevas. E quando você fala de uma boa notícia, muitas pessoas não sabem processar aquilo bem. Sim, o evangelho é uma boa notícia. Alguém pagou o preço em meu lugar. E Paulo era um judeu e continuou sendo judeu, mas agora crendo em Cristo. E ele falava sobre a lei de Moisés apontando para Jesus. Acontece que eles não queriam reconhecer isso. E a gente segue aqui. Paulo apresenta a sua defesa. Paulo, tendo-lhe o governador feito o sinal que falasse, respondeu: sabendo que há muitos anos é juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. Visto poderes verificar que não há mais 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Então Paulo aqui já está reafirmando. Eles chamam ele de um cara que está seguindo uma seita, a seita do caminho, né? Que na verdade era assim que era chamado os cristãos, os do caminho. Veja que Paulo fala aqui que ele é aquele que acredita em Deus, o Deus dos antepassados deles. E ele não faz nada contra a lei de Moisés. Muito pelo contrário, ele prega aquele que a lei de Moisés estava falando e os profetas. Ó, aqui chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também esses a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da Ásia
me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto, como está lá em Atos 21, 17 ao 28, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar, se tivessem alguma coisa contra mim. Ou estes mesmos digam que iniquidade acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio, salvo essas palavras que clamei, estando entre eles. Hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Atos 23, 6. Então, a gente vê aqui que por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Veja que interessante aqui. Mesmo nas acusações que Paulo sofria por ser um cristão genuíno, alguém que na verdade era judeu, mas que cria em Cristo, a gente vê que Paulo se manteve firme. Paulo não poderia ir contra a sua consciência. Paulo, mesmo diante de uma acusação que eles estavam fazendo contra ele, se manteve firme na sua posição. Isso mostra para nós hoje que nós devemos ter uma fé como a de Paulo, uma fé que é firme, que é uma fé consciente, uma fé que sabe para onde está indo, uma fé que tem um objetivo, que tem propósito, uma fé que não olha para a direita nem para a esquerda, que olha para Cristo. Paulo perante Félix e Drusila. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa dizendo: quando descer o comandante Lisias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando-o com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passados alguns dias, vendo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Esperando também, ao mesmo tempo, que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Então, Paulo foi perseguido. Por quê? Porque Paulo estava fazendo uma pregação, ele como um judeu, Paulo como um judeu, estava fazendo uma pregação. Que pregação? Estava dizendo que o que a lei e os profetas estavam apontando era para aquele Cristo ressurreto. E aqui no texto a gente vê que eles o perseguiram por causa disso. Diziam que Paulo estava fazendo parte de uma seita, a seita do caminho, que na verdade não era seita, é o próprio cristianismo. Então, meus irmãos, entenda, Paulo é um exemplo de fé. Paulo é um exemplo de fé para nós hoje. Por quê? Porque Paulo ensina que, apesar das oposições à nossa volta, devemos ter uma fé firme, uma fé genuína. Esse é o ensino que Paulo mostra aqui. E devemos ter argumentos baseados não no achismo, mas baseados numa fé sólida. Por isso que você tem que ler a Bíblia. Por isso que você tem que estudar teologia. Você tem que se formar e se capacitar em teologia. Deveria ser matéria número 1 nas igrejas. Cada cristão ter escola dominical, ter um curso de teologia completo do Antigo e Novo Testamento, estudar tudo. Por quê? Porque é essencial você conhecer os pilares centrais da fé cristã, e é essencial não só conhecer, mas conhecer a história da igreja. Eu falo isso para as pessoas. Por que eu estou aqui, lendo mais um livro de cristianismo, fé da história da igreja? Depois ainda tenho mais um monte aqui para ler. Por quê? Porque, cara, o mundo de hoje, as pessoas estão muito rasas no seu conhecimento de Deus. Muito rasas. Vão apenas no podcast de fulano, ciclano, mas esquecem de elas ter o encontro delas com Deus. De elas ler a palavra. Eu estou lendo aqui com você, estou sendo edificado.
mas estou buscando aqui junto com você o quê? Aprofundamento espiritual. Devemos buscar isso todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Pai Deus, obrigado por tudo que nós falamos aqui hoje, obrigado pela lição que nós aprendemos aqui hoje. Paulo se manteve firme mesmo diante daqueles que estavam se opondo à mensagem dele. Que nós possamos também se manter firme neste mundo atual, Pai, e pregarmos a paz de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Deus te abençoe na paz de Cristo. Até amanhã que vamos ler Atos capítulo 25 e sermos edificados pela palavra de Deus. Um abraço, valeu e valeu!